Boa noite, família da fé. Que bom, estamos no nosso segundo encontro nesse lugar para louvar e adorar ao Senhor. E no encontro da noite a gente está falando sobre as parábolas de Jesus. E hoje não vai ser diferente, né? A gente vai aprender mais uma vez com Jesus. Ele tinha sempre essa preocupação de ser prático, muito simples, e usar de uma linguagem cotidiana, através das parábolas para o povo de Israel, para que eles recebessem uma mensagem. E essa mensagem está inserida, né, nessa parábola da viúva persistente. E essa parábola ela está lá em Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. O pessoal do telão vai colocar aqui para a gente ler e acompanhar e ver o que Deus tem para a gente nessa noite. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Esse é o objetivo central desta parábola que a gente vai aprender hoje. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, querido Pai. Mais uma parábola no nosso encontro da noite. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem algo a nos comunicar nesta noite mais uma vez. O Senhor é um Deus que se revela através da sua palavra. O Senhor é um Deus que nos orienta através dessa palavra. O Senhor é um Deus de relacionamento. E o teu povo está aqui, Senhor, nesta noite, porque te ama, porque querem sim, Deus, ouvir, ser praticante, saírem desse lugar aqui, Senhor, para cumprir a sua função como discípulos amados de Jesus. E no nome de Jesus nós te pedimos nesta noite que o teu Espírito traga todas as mentes cativas à tua palavra, que nada nos distraia nesse lugar, que haja, ó Espírito Santo, mentes, corações, vidas sedentas para ouvir e praticar a palavra do Mestre. Mestre, tu és bem-vindo, tu estás aqui, nós já estamos agraciados por ti, pela sua graça, pelo seu poder, por tudo quanto o Senhor já nos comunicou através das orações, da celebração, da entrega que damos sempre nos nossos encontros a ti, dos louvores através de uma palavra profética que cantamos. E nós cremos, Pai, que muito mais tu estará fazendo através da tua semente. E a minha oração é, Senhor, que cada um de nós, ao recebermos essa palavra, nós possamos praticá-la na nossa vida diária. Que haja, Senhor, em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Assim oramos e rogamos no nome dele. Amém.
essa parábola é como se você e eu estivéssemos hoje com uma demanda no nosso sistema jurídico. E aí a gente tem no Brasil, né, o PROCON, que a gente vai lá reivindicar quando uma compra foi efetuada indevidamente, ou veio com algum dano, algum defeito na mercadoria, e a gente vai lá no PROCON, faz uma solicitação de troca de uma mercadoria. Ou talvez, se você tem uma demanda até 40 salários mínimos, né, você mesmo, na primeira instância, você pode redigir a sua petição e ir ao JEC, né? A Justiça Especial Civil, e lá você fazer a sua solicitação diante de um juiz de primeira instância. Assim era também no sistema judaico. Aliás, o sistema jurídico que conhecemos hoje, ele é pautado na visão romana e na visão judaica. Então, muito do que a gente pratica hoje no nosso judiciário tem um olhar para essas demandas que aconteciam. E você leu o texto comigo. Uma mulher provavelmente havia perdido seu esposo. Essa mulher não tinha, como você, mulher, hoje tem, casada, e o seu marido trabalha, né? Você hoje tem a assistência, caso o seu esposo faleça, você tem a assistência de receber a aposentadoria pela morte do seu esposo. Mas naquela época, as mulheres não tinham nenhum benefício. E tudo indica, segundo a história, que essa mulher perdeu o seu marido. O marido era fonte de sustento. E ela vai pleitear diante do juiz agora. Porque se ela não tinha mais o seu esposo, ela precisava pleitear diante do jurídico a sua causa. E a causa poderia ser N causas. Por exemplo, uma herança que ele deixou, um patrimônio que ele deixou, uma casa que ele deixou, mas alguém havia usurpado esse benefício, esse bem dessa pessoa, e ela vai lá para que ele juridicamente ateste a veracidade de que aquele patrimônio, aquele bem, aquela questão pertencia a essa viúva. Mas o juiz, segundo o texto, era um juiz que não tinha muita honestidade. Era uma pessoa que provavelmente estava também se beneficiando com aquela negociação. E ela constantemente ia até aquela comarca, né? Para a gente entender hoje, né? Aqui no nosso bairro a gente vai no Fórum de Bangu, né? Para reivindicar os nossos direitos. E todo dia ela ia lá, todo dia ela falava com ele: julga minha causa, julga minha causa. Porque se ela não recebesse o seu benefício, a mulher, por não ter agora uma pensão, não ter agora de onde tirar os seus bens, os seus direitos, se ela provavelmente não tinha filhos, porque quando o marido morria, quem cuidava da mulher era o filho mais velho, era ele que sustentava a casa, era ele que sustentava a família. A exemplo de Jesus, né? Tudo indica que José faleceu muito cedo, e Jesus se tornou o carpinteiro que tomou conta da mãe e dos irmãos mais novos, porque ele era o primogênito, o filho mais velho. E ele também tinha a função de ser o mesmo que o seu pai, carpinteiro, fazedor de móveis. E nessa história que a gente acabou de ouvir, essa mulher pelo jeito não tinha nenhum filho para cuidar dela. O sistema que a gente conhece hoje de benefícios também não existia. Não existia o BPC, não existia o Bolsa Família, não existia nenhum benefício que sustentasse essa mulher. E ela teria duas opções: ir ao judiciário para reivindicar o seu bem, ou ser vendida como escrava, para agora trabalhar como escrava e ser agora alimentada como escrava e contribuir com o seu trabalho, com o seu serviço. Mas graças a Deus, que com a graça de Deus
E com o Evangelho, as mulheres conseguiram ser mais do que bem-sucedidas e empoderadas em todo o mundo. Isso é fruto não do movimento de mulheres, mas isso é fruto do amor de Jesus por toda a sua criação. Porque através de Jesus, todas as mulheres começaram a ser honradas. Jesus foi o primeiro feminista que a gente conhece e que defende legalmente a causa de todas as mulheres. E ele começa dizendo para a gente que essa mulher, ela tem essa postura. E o texto nos fala de duas coisas. Você leu ali comigo. E a síntese dessa mensagem é justamente isso. Primeiro, a perseverança na fé é uma das maiores exortações bíblicas, mais urgente ao longo da nossa caminhada. Perseverar na fé. Se você está anotando, ou se você está digitando aí no seu notes, essa é a essência dessa mensagem. A primeira dela, permanecer na fé. E permanecer fala de constância. Permanecer fala de uma caminhada todos os dias, independente da velocidade que eu vou ao meu destino ou não. Permanecer fala que eu entendo que eu tenho um destino e eu estou caminhando para aquele alvo. E essa mulher nos ensina isso, a ser uma pessoa perseverante, sobretudo na oração. A oração é a chave do relacionamento entre o pai e nós, os seus filhos. E esse mundo agitado que a gente vive, ele quer justamente interromper a nossa conexão com o Pai, interromper a nossa conexão com Deus. E a oração, então, ela é fundamental na vida do crente. E ela é de suma importância. Por quê? Porque ela vai falar da sua comunicação como discípulo com o seu Pai. É na permanência em fé, com a oração, que eu vou abrir o meu coração e dizer tudo para o meu Pai. Aí talvez você possa me perguntar, mas Marcos, ele já não sabe tudo? Sim, sabe. Salmo 139 diz que ele é onisciente, ou seja, tem todo o conhecimento, ele é onipresente, ele está onde você está, ele está com você em todos os momentos, e ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento do passado, do presente e do seu futuro. Mas ele, como ele entende que você tem vontade própria, você tem livre-arbítrio, ele quer não exercer um autoritarismo em você, mas ele quer ver em você uma total postura de uma pessoa dependente dele. E quando eu entendo isso, eu não tenho dificuldade de falar os meus defeitos para o meu pai. Eu não tenho dificuldade de dizer para ele das minhas falhas. Eu não tenho dificuldade de dizer para ele que eu hoje não levantei bem ou que eu levantei muito bem. Eu sou sincero com ele. E uma das coisas que faz com que a sua e a minha oração seja respondida é a sinceridade. Porque eu aprendi errado a orar. Me ensinaram que eu deveria usar palavras rebuscadas para falar com Deus. Soberano, excelso, poderoso, majestoso, digno, santíssimo. Me ensinaram errado. Como se eu estivesse falando com supra-sumo, né? Quando na verdade ele nos ensinou na sua palavra: quando entrares na sua intimidade comigo,
entra no seu quarto, feche a sua porta, fala comigo, e eu vou te ouvir. Quarto é um lugar de quê? De descanso, não é? De intimidade, de relacionamento, de presença. E é isso que o Pai quer de nós, é isso que Jesus quer de nós, de sinceridade. E é isso que esse texto está nos ensinando, gente, a sermos esse discípulo nesses tempos tão perigosos, porque o Rei virá, amém? Eu aguardo a gloriosa vinda do Rei, e eu espero que você como igreja também. E nesse tempo que a gente está aguardando, a gente precisa permanecer em fé, não deixando nada ofuscar essa verdade, tirar de nós esse objetivo central. E com essa comunicação simples, mas eficaz, verdadeira, Jesus está nos ensinando o que é a relação pai e filho, Deus, criatura. E está dizendo para a gente que esta parábola também é conhecida como uma viúva que foi persistente, porque o juiz não foi bonzinho, ele julgou a causa dessa mulher, porque ela estava ali todos os dias próximo dela, questionando a ele. Essa parábola mostra para a gente que em tempos de crise, é o meio que você e eu temos, como discípulos do Senhor, de nos valer diante do Pai. Porque a Bíblia diz, muito pode a oração de um justo. E nós aprendemos com Jesus, no seu período de treinamento, seus discípulos, a gente está falando de discipulado pela manhã, a gente aprende com Jesus, que mesmo Ele sendo Deus, Ele estava sempre tendo comunicação e relacionamento com o Pai. Se você pegar os evangelhos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver lá Jesus se relacionando com o Pai, falando para os discípulos, espera um pouquinho, deixa eu ver o que o Pai quer. Qual é o conselho do Pai? O que o Pai quer me ensinar? O que eu preciso fazer hoje? Qual é a nossa ação hoje para implantar o reino de Deus aqui através da nossa caminhada diária? Esse é o modelo central dessa parábola. Acentuar a sua perseverança. Porque salvo você já é. Você pode dizer, glória a Deus. Está salvo, vai para o céu. Agora, nessa caminhada de salvação, você tem o processo. E é aí que é o grande problema. É aí que as pessoas têm uma dificuldade de continuar, de entender que nesse processo eu não posso parar, eu não posso olhar para a esquerda nem para a direita, eu não posso me distrair com as coisas que a minha alma vai colocar como proposta. Nessa caminhada eu preciso estar, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Eu tenho que estar como Hebreus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. E isso fala de relacionamento, uma perseverança com relacionamento, porque quem é a pessoa na terra que mais me conhece?
Ivone, Gabi e Marcos são as pessoas que mais me conhecem. Quem é a pessoa que mais conhece você? A pessoa que está próxima de você. Sabe quando você acorda bem? Te conhece já só pela tua expressão vocal. Sabe de tudo. Na nossa relação com Deus não é diferente. E a gente precisa ser transparente com Ele, íntimo dEle, porque Ele quer o meu bem. Mas Ele não vai agir se eu não entregar, como eu disse em uma das nossas reflexões pela manhã, não entregar as chaves dos meus quartos escuros. E a gente às vezes canta tanta coisa, mas a gente às vezes esquece de ruminar. Porque a gente cantou alguns anos atrás, né? Eu me rendi perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o trono a minha adoração e dizer para Ele toda a minha gratidão. Lembra dessa música? Pastor Aline Barros. E a gente canta, né? Você já viu que o Ministério de Louvor está sempre treinando uma música nova, cantando. Mas a gente não pode meramente cantar, porque é uma palavra pregada que a gente está ouvindo de Deus, e ela precisa ser reflexiva. E nós latinos, nós temos uma postura muito difícil para reflexão, para ruminar. E a Bíblia diz que a gente precisa ruminar todos os dias, como o boi rumina a sua comida, porque é ruminando que a gente vai internalizar e vai levar para o nosso HD aquilo que realmente é relevante. Porque na noite o host vai fazer quando você está dormindo lá e vai levar tudo que você não colocou como prioridade na sua vida. E a prioridade que eu tenho que colocar na minha vida, você tem que colocar na sua vida, por mais que você resista, é Jesus. Ele é o centro de tudo. Porque se eu coloco Ele como a prioridade, Ele vai agir, Ele vai lutar pelas minhas causas. Sejam elas no judiciário, no executivo, no legislativo, sejam elas espirituais, seja elas o que for. E se eu sou transparente a Ele, Ele diz: pode, eu falei isso de manhã, né? Pode, todavia, uma mãe se esquecer dos seus filhos? Pode. Tem tanta mãe que está jogando filho até na hora do lixo, né? Recentemente, a CBN reportou um rapaz que estava fazendo o serviço de gari e encontrou lá um pacotinho. Quando ele tocou no pacotinho, a criança fez pá, né? Era um bebê recém-nascido. E ele já estava pronto a jogar naquele carro que faz todo aquele processo, né? Mas Deus tinha uma missão com esse garoto e fez ele chorar diante daquele gari. E aquela equipe pegou aquela criança e ela está aí, saudável agora. Gente, a gente precisa estar atento, porque Deus tem um prazer tremendo em nos ajudar, em nos orientar, em acentuar essas coisas importantes na nossa vida. E nós, seres humanos, a gente faz aquilo que é importante, aquilo que Deus com certeza deve dizer para a gente assim: ó, isso não é importante. E eu estava perguntando a você: pode todavia uma mãe se esquecer dos seus filhos? Pode. Mas Jesus declara na sua palavra: todavia eu jamais me esquecerei de você. Você nunca vai ser esquecido por Jesus. Você e eu podemos esquecer dele. Você e eu podemos trancar alguns compartimentos da nossa vida dele. Mas ele vai estar todos os dias. Eis que estou à porta e bato.
Se você ouvir, se eu ouvir a voz, Ele entrará, ceará com você. Isso fala de intimidade, mesa, comunhão, e fará em você morada. Esse é o prazer de Jesus nesse processo. O juiz, tudo indica, né? Eu já falei um pouquinho isso aqui para você, que na cultura judaica desse antigo sistema do tribunal, e eu esqueci de falar que existia 2 tribunais, o judaico, para quem era judeu de fato de verdade, e o gentílico, segundo os estudiosos. E a Mishnah, que é uma legislação lá dela, declarava que 3 juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolviam propriedade. Flávio Joséfo, que é um grande historiador da cultura cristã judaica, fala dos tribunais com até 7 juízes. Marcos, parece até o que a gente conhece hoje, né? O STF, o STJ, os desembargadores na segunda instância. Isso, eu disse para você que o sistema que a gente conhece hoje é muito pautado naquilo que acontecia em Roma, na cultura judaica. E a parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente, pois nesse caso se tratava de um simples recurso, como se fosse um JEC, como se fosse um PROCON da vida, que a gente vai lá, né, e nós mesmos resolvemos as causas. Na verdade, a gente precisa entender que essa narrativa dessa parábola, ela quer nos trazer uma conscientização. O juiz, a viúva, que eu já disse para você também, a maioria se tornava escrava se não tivesse o que reivindicar. A exemplo disso, você lembra daquela viúva que chegou para o profeta lá na antiga aliança e disse: meu marido era teu ajudante, e agora eu e meus filhos estamos cheios de dívidas e vamos ter que pagar. E o profeta pergunta o que para ela? O que você tem em casa? E ela diz: tua serva só tem uma botija de azeite. Lembra dessa história? Lembra desse acontecimento da antiga aliança? Era semelhante a isso. Essa mulher ia ser vendida como escrava, os filhos iam ser vendidos como escravos, mas Deus cuidou dessa família, como Deus cuida de todos nós. E nós precisamos sair daqui hoje entendendo isso, gente. Essa viúva, ela está nos alertando a não esmorecer, a não nos distrairmos nesse mundo tão agitado. Essa viúva está dizendo para a gente que mesmo que tantas demandas a gente tenha para resolver, existe uma prioridade. E a prioridade é Jesus na sua vida. E quando nós entendemos isso, permanecendo em fé, em oração e intercessão, não tem como dar ruim na tua vida. Não tem. Porque Ele declara que Ele, como primeiro na sua vida, Ele vai cuidar de você. No sermão que Ele deixou para a gente, em 6,33 de Mateus, Ele diz: olha, me busquem. Busquem o meu reino, busquem a minha justiça, me busquem, e tudo que vocês precisam, eu vou resolver. E talvez você chegou aqui com alguma demanda, que você vai ter que resolver amanhã, uma conta a par, um processo, uma situação jurídica que você está vivendo, e aí você está tão focado no humano, que você está esquecendo da prioridade. Marcos, não entendi. E eu vou te responder: a prioridade na sua vida não é o que você pensa. A prioridade na sua e na minha vida deve ser o Rei Jesus. Porque quando você prioriza Ele, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Quando você prioriza Ele, você vai ter paz.
quando você prioriza Ele e o seu reino, tudo que você precisa vai ser atendido. Sabe por quê? Porque Jesus não tem déficit com ninguém. Mas o mundo tem impregnado a gente, e a gente começa a ficar pensando nas coisas fúteis dessa vida. E aí, se a gente for ao sábio, o cara mais sábio do mundo, ele falou: o que é a vida? Pergunta a você: o que é a vida? Ele responde: é um sopro. Isso é a sua vida, isso é a minha vida. Porque se esse sopro de Deus, ruach no hebraico, zoe no grego, sair de você, o que acontece? E a gente fica preocupado com o dia de amanhã. E aí Jesus nos ensina: basta cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje intensamente com Jesus. Porque se eu vivo intensamente com Ele, e Ele sabe do meu passado, do meu presente, do meu futuro, Ele me projetará para aquilo que é fundamental na minha e na sua vida. Marcos, não entendi, eu vou explicar a você. Você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Você não precisa mais se preocupar com nada. Porque também Ele diz na sua palavra: lançando sobre Ele toda a vossa... Quem vai cuidar de você? Eu? Não. Ele diz: eu vou cuidar de você. Eu é que cuido de você. Agora, gente, para que isso aconteça, a gente precisa ter fé. Porque viver nessa pegada é como se a gente estivesse andando sobre as águas. Hã? Não é verdade? Essa semana eu tinha uma conta a pagar. E eu olhei várias vezes pela conta, orei por você, para que você mandasse dinheiro. Ninguém mandou dinheiro. Falei: Jesus, ninguém mandou um pix para a conta, para a gente pagar. Aí ele falou assim: fica tranquilo, eu vou dar um jeito. Amém? Ele é o Deus de toda provisão. Você sabe, a gente está fazendo um trabalho semanal, todos os dias, e isso não é de graça, tem um custo. Mas a gente não está preocupado com o que a gente está investindo em pessoas que não, temporariamente, elas não têm nem da onde tirar. Mas Jesus colocou isso no coração da minha esposa, e eu comprei esse desafio, e Ele está provendo. Tem dia que o recurso, eu falo assim: Deus, da onde vem? Ele: fica tranquilo. E aí a gente vai para o açaí. Chega lá, a gente compra carne para o pessoal, a gente compra arroz, feijão, legumes. E quando eu olho o Pix da igreja, eu falo assim: agora, Jesus. Ele: fica tranquilo, vai chegar o dinheiro. E o dinheiro chega. O dinheiro chega. Aí você pode falar: claro, a igreja tem mais de 500 poltronas, então deve ter 500 pessoas. Hoje tinha quase 600 pessoas aqui. Mas, querido, se Jesus não abrir a porta do teu coração para você contribuir, se Jesus não tocar no seu coração que essa causa é dele, porque o que importa não é a gente estar aqui, o que importa é o que o reino de Deus pode fazer. E o que o reino de Deus pode fazer, Ele já fez em você. Você já está salvo, você já está purificado, você já está santificado. Mas agora Ele te pergunta: e o que você está fazendo com o meu cristianismo? E aí a gente fica: não, eu estou ganhando dinheiro, eu estou pagando as minhas contas, eu estou fazendo, para mim, para os meus pintinhos.
Só que o reino de Deus diz que você não precisa ficar preocupado, porque você e os seus pintinhos já estão debaixo das asas do Altíssimo. A Bíblia diz que Ele cuida de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Você já viu isso? Já foi num sítio, já viu como é que as galinhas fazem? Elas conseguem pegar todos os pintinhos e falar assim, ó, vem pra cá. Ninguém mexe com vocês não. E não toca num pintinho daquele ali não, que ela vira, né, uma fera. Assim é o seu pai. Não toque em você não, porque se tocar em você, está tocando na menina dos olhos do Senhor. E você, como pintinho que é acolhido pelo Pai, você precisa ter essa certeza e essa perseverança, que Ele cuida de você, que Ele cuida de nós. Agora isso só vem, queridos, com intimidade. Ela foi perseverante. E nós, como filhos amados do Pai, a gente precisa ter isso bem claro. Deus é bom. Você pode falar essa frase comigo? Deus é bom. Ruim é o capeta, é o diabo. Deus é sempre bom. E a bondade de Deus faz com que Ele ouça você. Ele está sempre pronto para ouvir você. E ele diz aqui, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. É uma pergunta, ainda que possa parecer para nós tardios, porque eu disse de manhã, Deus não vê você e não vê a minha história pelo seu cronos, Deus vê pelo seu kairos. Marcos, que é isso? Você e eu contamos o tempo. São 7h50. Daqui a 10 minutos a gente já está falando assim, ó, acabou. É o tempo humano. É o relógiozinho de 24 horas. Para Deus, Ele é eterno. Ele não conta o tempo como você e eu contamos. E esse é o grande desafio que a gente passa na caminhada da fé, porque Deus trabalha comigo no tempo dele. Ele trabalha contigo no tempo dele. Deus, no tempo dele, Ele sempre vai fazer justiça aos seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que antes de você ser gerado no útero da sua mãe, Ele já sonhava com você. Quando você ainda nem era formado, Ele já tinha você na sua perspectiva. Ele já sabia que você estaria aqui. Olha como Ele te ama, como Ele me ama. E Ele é um Deus justo e bom. Deus faz sempre justiça aos seus filhos. Embora o texto da parábola diz que o juiz era uma pessoa que estava fazendo justiça pela pressão. Deus não é pressionado. Deus olha para nós com o seu olhar de amor. Além da bondade do Pai, Deus é justo. E essa justiça está sobre nós. E essa justiça você alcançou pela fé no sacrifício vicário de Jesus. Deus tem sempre essa preocupação com você. Deus está sempre assumindo as suas causas, como assumiu as causas daquela mulher. Ele nunca vai se esquecer de você. Feche os teus olhos, faça uma retrospectiva. Uma coisa grande ou pequena que você tenha na sua memória que Deus realizou. Eu tenho N testemunhos a contar para você.
de curas que aconteceram na minha vida, de milagres que aconteceram. Eu não sou melhor do que você, eu sou igual a você, eu sou um integrante da família de Deus. E a gente precisa ter essa preocupação de estar trazendo sempre a memória, porque o esquecimento é muito fácil. Quer ver uma coisa? Qual foi o deputado que você votou na última eleição? Quem aqui lembra? Legal, querido, legal. Eu vou dizer franco para você. A última eleição acho que foi prefeito, né? Então era vereador. Não foi isso? A última vez foi prefeito. Então, o prefeito eu lembro. O vereador, eu não lembro mais. A gente vai ter agora em 2026 a reeleição para presidente e governador. E junto vem um senador, mais 2 deputados, um estadual e um federal. Às vezes a gente esquece. Vou fazer uma outra pergunta. O que você comeu ontem? Você lembra? Legal. Quantos aqui lembram o que comeram ontem? Legal. Que bom. Mas muita gente não levantou a mão, né? A gente tem uma facilidade de esquecer, é muito fácil. Por isso que Lamentações de Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então a gente precisa trazer essa reflexão de que Deus é bom. Não importa o que eu estou vivendo, não importa as circunstâncias, não importa, Deus continua sendo bom. E a perseverança dessa mulher, ela nos ensina a sermos um homem e uma mulher de oração. Por esse motivo, não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica, até que alcancemos o nosso alvo. Ainda durante seu ministério, Jesus exortou a gente, aos seus discípulos, a que estivessem de sobreaviso e que também vigiassem e orassem. Ao ensinar, Jesus orientou os seus discípulos. Essa parábola nos ensina que o segredo da permanência da fé com oração vai sempre nos clarear a visão do reino. Vai ficar clara, deslumbrante. Persistir em oração é não esmorecer, não quer dizer que a gente não vai lembrar a Ele das coisas que a gente precisa. Sim, mas a oração é para que a gente entregue, confie e creia que aquele que está nos ouvindo, Ele é fiel para cumprir. E a gente canta, né? Tudo que nos prometeu é meu. Não é? A gente canta. Aqui de vez em quando a gente canta essa canção. Persevere, minha irmã, persevere, meu irmão. Não sei qual é a demanda que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas um segredo de Jesus é: persevere. Persevere na oração, com súplicas persistentes, clamando a Jesus, buscando a Ele. Não esqueça de colocar o ingrediente chamado fé. A fé é o firme fundamento para que você, cheio da convicção de que o Deus do impossível pode trazer à existência aquilo que você nem imagina, e você bota o ingrediente da fé.
e declara: tudo é possível, Senhor. Eu creio que o Senhor pode tudo. Eu sei que o Senhor pode fazer, e eu clamo ao Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Esta é a fé que, em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade e em coragem para testemunhar diante de tudo e de todos que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o Senhor da igreja, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E com perseverança e fé, e a vida em oração, seremos mais do que vencedores. Concluo dizendo para você: siga o exemplo dessa mulher. Não importa se parece, só parece, mas creia que aquele que tem o poder do haja, e ele disse: haja luz, e houve luz. Haja luminares, e houve luminares. Haja sol, e foi criado o sol. Haja lua, e a lua apareceu. Haja, Ele é o Deus que está agindo em teu favor. Só persevere, só continue. Hoje, amanhã, depois, crendo que o melhor sempre virá. Você pode ficar de pé. Como eu disse para você, eu não sei o que você está passando. De repente, você entrou aqui atribulada, com um diagnóstico que você recebeu essa semana. Talvez você entrou aqui pronto para desistir, porque a vida está tão complicada que você está achando melhor desistir. Desistir da família, desistir do emprego, desistir. Mas você ouviu essa palavra, você entendeu o que essa mulher fez. Você sabe agora, depois de ouvir quase 40 minutos eu falando para você, você com certeza entendeu que esse Pai que te trouxe a esse lugar, porque não foi eu que trouxe você aqui. Entenda isso, quem trouxe você a essa casa hoje foi Deus. E essa mensagem Ele trouxe você aqui porque Ele sabe que você precisava ouvir. A gente às vezes vai na igreja pensando: esse culto era para o outro, né? Não, esse culto era para você, era para mim. Não era para sua esposa, não era para o seu filho, era para você. Se você está aqui, era para você. E agora o que você e eu vamos pegar com toda essa bagagem que a gente recebeu do Pai? Praticar. Tiago declara: não sejam meros ouvintes, mas praticantes. Pratique. Pratique. Hoje, amanhã e depois. E o resultado, Marcos? É igual a musculação. Hã? Quem gosta de fazer musculação aqui, levanta a mão. Só o Renan, né? Você também gosta? Musculação? Desculpa, tá, Abner? Eu te amo, amigo. Hã? Voltou agora. Ele voltou agora, gente. Eu conheço o Renan há 20 anos, quase 20 anos, né? Eu te conheci aqui, né? 20 anos. Renan sempre foi assim.
Já é avô. Nem parece, né? Vinte anos. De manhã, às vezes, eu passava, quando eu morava aqui em Bangu, estava ele voltando da academia, de manhã. Eu não sou desses, né? Mas ele de manhã, consegue malhar de manhã, e lá cumprir a cota dele, para ter um resultado. Não vou perguntar a idade dele. Ele quer falar, 50. Você dá 50 para ele? Eu não dou, né? Se botar um implante, pintar o cabelo, pintar a barba, não dá nem para dar 50. Aquele quer fazer o estilo avô, né? Ele agora entrou aí deixa a barbinha branca. Mas se pintar o cabelo, botar o cabelo, aquela cabeleira que os cabeleireiros estão fazendo agora, tranquilo, tu vai dar para ele 25, 30 anos. Mas o que é isso, gente? É uma persistência. Eu estou falando do corpo, ok? Eu malho desde 40 anos, ainda não estou vendo o resultado. Ainda não estou vendo o resultado como o Renan está vendo dele. É porque ele pega pesado. Eu não pego tão pesado quanto o Renan. Mas como isso melhorou a minha qualidade de vida? A mesma coisa para você melhorar a sua qualidade de vida com Jesus, você precisa malhar na academia de Jesus. Qual é a academia de Jesus? Oração, leitura da palavra, jejum, intimidade, e malhação, vigília, né? Há 18 anos eu quero fazer uma vigília aqui, mas não vou fazer. Se eu vier sozinho, não vou fazer. Não me desafia, hein? Não me desafia, porque eu estou vendo todo mundo, eu tenho a memória fotográfica. Ó só, hein? Então tá bom. Vou marcar, hein? Tô vendo quem tá aplaudindo, hein? Dona Yara ficou ali, ó. Dona Cláudia ficou aqui, ó. Coral vai cantar. É mesmo, cara? Completo. Todo. Até as 6 da manhã. Até as 6 da manhã. Tá fechado, vamos marcar a data. Vocês vêm, eu vou aí também. Se vocês querem, eu quero também. Eu quero Deus. Beleza? Para ficar saudável de sexta para sábado. Porque de sábado para domingo, senão não vai ter culto de manhã. Beleza? De sexta para sábado. A gente vai chegar aqui 11 horas e a gente sai às 6. Cantina vai funcionar. Tô vendo, hein? Tô vendo, hein? Tá gravado? Mas a filmadora não tá pegando essa galera toda não. Tá na minha aqui, ó. Gente, esse é o caminho. A academia do céu. A academia do Pai. E aí você vai ver como a resposta veio sobre a vida da viúva. Você vai abreviar as coisas para a sua vida. Coloque a mão no seu coração. Os músicos vão e os cantores vão ministrar uma canção para a gente. Mas, Senhor, nos ajuda. Que nada impeça o seu agir. Que nada impeça, Senhor, tudo que o Senhor sonhou para essa família, para esse povo, para essa minha irmã, para esse meu irmão. Mas tantas coisas querem, Senhor, como aquele juiz iníquo, nos paralisar. Mas nós abrimos mão, Senhor, de toda a paralisia, de toda a apatia, de tudo que tenta, Senhor, frustrar os teus planos, para que o teu reino prevaleça através de nós e reine em nós. Que haja, Senhor, em nós esse mesmo
procedimento que essa viúva teve, de sermos perseverantes, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que nós possamos ter uma semana, Senhor, cheia da multiforme graça de Deus. Que cada irmão, que cada irmã seja impactado com algo tremendo que venha do Teu trono, algo novo. Nós queremos viver experiências novas contigo. Que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo acompanhe essa igreja, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Cante conosco essa última canção.